Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dorival, professor de arte. Hoje eu tô aqui para dar algumas orientações para vocês sobre a atividade da 15ª semana, que é a que vai de 17 a 21 de maio. Essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Nessa atividade, a gente vai falar sobre o Vincent van Gogh, que é um dos maiores pintores de toda a história. Durante o vídeo, vocês vão conhecer algumas das suas obras mais famosas e entender um pouquinho mais sobre o pós-impressionismo. Então me acompanhe aqui. Muito bem, antes de começarmos a falar sobre o Van Gogh, é importante entender o que é o pós-impressionismo e para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A arte conta muito sobre a história da humanidade. Muitas coisas de séculos atrás a gente só conhece por causa da arte. Isso acontece porque, além do fato da fotografia nem sempre ter existido, através da arte a gente acaba conhecendo muito do pensamento das pessoas que viviam na época de obras famosas, sejam elas pinturas, esculturas, músicas, filmes, poesias, enfim. A arte é feita por pessoas e para pessoas. Por isso ela é tão importante para entendermos o mundo em que nós vivemos. Afinal, o mundo é como é hoje por causa das pessoas. E nada melhor para aprender sobre isso do que conhecer como as pessoas antes de nós pensavam. Certo, mas você já deve imaginar que a maneira de pensar das pessoas está sempre mudando, não é? Van Gogh, por exemplo, nasceu em 1853, o que é quase 170 anos atrás. Muita coisa mudou de lá para cá, e é claro que a arte acompanhou isso. E é aí que surgem os movimentos artísticos. Cada período da história foi marcado por maneiras diferentes de pensar e de se fazer arte. Mas não se preocupem, vocês vão aprender com mais calma sobre esse assunto nos próximos anos. O mais importante aqui é, o pós-impressionismo foi uma dessas maneiras de fazer arte que representa como os artistas dessa época pensavam, e nessa época os artistas começaram a experimentar outros jeitos de criar suas obras, como é o caso do Van Gogh, que usava cores e pinceladas fortes. A emoção, através das cores e das formas, eram ainda mais importantes que a figura que estava sendo pintada ali. Vejam, por exemplo, uma das obras mais famosas dele, Noite Estrelada. Nessa obra, vocês conseguem perceber que o céu, que é o assunto principal da pintura, não foi pintado exatamente como é um céu de verdade. Isso porque a preocupação do artista, o Van Gogh no caso, não era pintar as coisas nos seus mínimos detalhes, mas passar a emoção, o sentimento através das pinceladas e das cores. Não era como ele via o céu estrelado, mas como ele sentia o céu estrelado. Percebem que esse jeito diferente e muito emocional de pintar foi uma mudança na arte que surgiu porque a maneira de pensar dos pintores mudou? Vejam só uma obra do movimento anterior, o impressionismo. Agora vamos comparar com essa do Van Gogh, que é do pós-impressionismo. Vejam como é diferente um estilo de outro. Antes de terminar, vou deixar vocês com uma cena do seriado Doctor Who, onde nesse episódio eles viajam no tempo e conseguem trazer Van Gogh de volta à vida, nos tempos de agora, para ele poder ver o quanto que as suas obras foram importantes para a humanidade e como ele se tornou um dos maiores pintores de toda a história. Onde estamos? Paris, 2010 d.C. Este é o poderoso Museu d'Orsay, lar de muitas das maiores pinturas da história. Isso é maravilhoso. Tá, ignore isso, eu tenho algo mais importante para te mostrar. Take all your chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sum the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain. It's all about you, crossing kisses, those first steps that
não? Nos conhecemos há alguns dias e eu perguntei sobre a igreja em Anvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe. Desculpe, foi demais? Não. São lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe pela barba. It's all about you. Crying kisses. It's all about you. Por fim, a atividade dessa semana é baseada em uma das obras do Van Gogh, claro. É uma atividade que, além de bem tranquila de fazer, vocês ainda ganham uma brincadeira no final. Vocês vão precisar apenas colorir o desenho, recortar e depois só brincar de montar com o quebra-cabeça. Então fiquem bem, não se esqueçam de entrar em contato com seus professores de arte, caso ainda tenham alguma dúvida. Até a próxima. Tchau, tchau.